estudo do livro de Atos, capítulo 11, e ouviram os apóstolos, verso 1, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso, como um grande lençol, atado pelas quatro pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 foram comigo. Entramos em casa daquele homem, contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: Envia homens a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, e tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenos, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar a cada um conforme o que pudesse socorrer os irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciões por meio de Barnabé e de Saulo. Em consequência do ocorrido no capítulo 10 de Atos, que é a conversão ali do centurião Cornélio, que era um homem caridoso, que era um homem que já vivia um processo de crença na religião judaica, em Deus por meio da religião judaica, mas entendendo Deus, entendendo Deus, que o homem não se salva por meio de boas obras, mas por meio de arrependimento e perdão de Deus. Isso se dá por meio de sacrifício de Jesus na cruz. Quando eu digo entendendo Deus, aqui eu estou usando figura de linguagem, porque não cabe me expressar Deus como alguém que é tomado de um entendimento, de repente, porque Deus ele é onisciente, então todo o entendimento habita nele. Então, mas Deus ele quis que nós entendêssemos que a salvação não se dá por meio de boas obras, apesar de Cornélio ser homem bom, reto, temente a Deus, fazia caridade, e isso chegava diante de Deus. Para um processo de salvação da alma tem que haver conversão, haver mudança de vida. Então, é, todo esse processo acontece no capítulo 10 entre Pedro e Cornélio, a visão que Pedro tem
dos animais imundos, e Deus dizendo que purificou esses animais. E aqui é bom abrir um parêntese para explicar que essa visão ela está relacionada a uma figura de linguagem. Deus não falou sobre os animais. Deus não estava falando sobre alimento. Deus dá uma comparação sempre. Veja que José tem uma visão dos cestos dele, de trigo ali, e os feixes de trigo, e os feixes de trigo dos irmãos se curvam diante dos feixes dele. Isso era uma figura de linguagem, os feixes não se curvaram. Isso era uma forma de Deus dizer que José estaria numa posição elevada e seria o cabeça da família. Quando o faraó tem um sonho das vacas magras comendo as vacas gordas, as vacas magras não comeram as vacas gordas. As espigas magras não devoraram as espigas gordas. Era uma figura de linguagem que Deus usou para que o homem pudesse entender que os tempos de seca seriam devoradores, que consumiria tudo que foi juntado nos anos anteriores. E claro que quando Deus avisa de um problema, ele geralmente avisa para dar chance que a pessoa mude o curso daquele problema, ou que se prepare, ou que amenize o impacto do que vem por à frente. Então, eh, Deus, quando ele dá uma visão, um sonho, alguma coisa na Bíblia, ele está preparando a pessoa da visão, ou fazendo com que ela prepare outras pessoas para os anos que vêm, para a situação que está chegando. Não quer dizer que num sonho se dá exatamente como ocorreu, mas às vezes Deus usa isso de figura de linguagem. Figura de linguagem é uma coisa da natureza humana, caída até, nós podemos dizer. Nosso entendimento ele ficou comprometido ali quando o homem cai no Éden. O homem tem ali uma mudança brusca, de repente ele percebe que estava nu, e nós entendemos que o fato dele perceber que estava nu é que ele teve uma outra tomada de consciência a respeito de si mesmo. A forma como ele passou a se ver foi diferente da forma como ele se via ali. Ali Deus está falando de uma linguagem, de uma mudança, como diz na filosofia, de um entendimento numênico para um entendimento fenomênico. O homem deixou de ver as coisas em si como elas são e passou a ver os fenômenos das coisas, o que lhe é percebido. Isso é muito discutido por muitas ciências. Por exemplo, quando você olha uma cadeira, quando você observa um carro, quando você observa as estrelas, você vê uma estrela, você vê um carro, você vê uma cadeira, mas o que você vê da cadeira, do carro e da estrela é aquilo que está muito relacionado com você. Você não percebe a totalidade da cadeira, a totalidade do carro, a totalidade da estrela, a totalidade da pessoa que está à sua frente. Porque o nosso entendimento das coisas agora são limitados. Então, o homem caído, ele tem esse problema. Na Torre de Babel acontece outra coisa pior. O homem tem um processo de complicação ainda maior na linguagem, porque quando se separa as línguas, você muda a psique das pessoas. Psicologicamente, houve uma queda muito grande ali na Torre de Babel, porque o entendimento das pessoas mudaram, como já falamos. Uma pessoa que pensa em inglês é diferente de uma pessoa que pensa em português, ou que pensa em alemão, porque a linguagem, ela estrutura o pensamento. Tem discussões a respeito do inconsciente, e uns dizem que existe o inconsciente. Hoje já tem irmãos falando que o inconsciente não existe, e que, na verdade, é uma criação de Freud. Mas, independente se existe ou não, existem processos mentais que faz com que nosso entendimento obscuro, podemos dizer, se não houver um inconsciente, mas que é o que afirma alguns psicólogos, psiquiatras, e o nosso inconsciente, ou o nosso entendimento interior, ele se organiza como uma espécie de linguagem também. E essa linguagem ela se expressa por figuras de linguagem, né? Tem Jacques Lacan que fala isso, tem Freud. Então, todo o nosso processo mental ele se organiza por meio de uma estrutura de linguagem. Então, quando você é bom em gramática e você é bom em matemática, você tem tendência a ter um pensamento mais organizado, tem tendência a ter menos problemas com depressão, com tristeza, com problemas que geralmente os problemas mentais, neurológicos, neuroses, psicoses, eles têm uma desorganização nessa estrutura do pensamento. E claro que se dá biologicamente, se dá psicologicamente, e nós que somos cristãos acreditamos que se dá muito mais, e principalmente, e toda a força causadora
em quase todos os casos, é de ordem espiritual. Então o homem tem essa queda. Então tem essa mudança na estrutura da linguagem. E a gente vê aqui que os apóstolos, eles recebem aqui essa mudança. Então, a Deus, quando ele apresenta para Pedro um sonho ou para qualquer outra pessoa na Bíblia, ele apresenta o quê? Uma figura de linguagem, porque ele trabalha a psique humana, porque existe uma espécie de psicodrama na Bíblia, que quando você lê a história de Jacó, você, por momentos, você é Jacó, você é Raquel, você é Lia, você é Bila, você é Labão, você se identifica com o personagem, e esse personagem, ele traz para fora aquela parte de Jacó que está errada em você ou que está certa. Então, quando nós vemos, às vezes, um personagem bíblico cometendo uma coisa errada, nós dizemos por que isso está na Bíblia. Porque tem na Bíblia, Deus diz que Davi é um homem segundo o coração dele e ele traiu, ficou com a mulher de Urias e ainda mandou matar Urias, porque em Urias tem um pouco de você, que é um homem que às vezes não cumpre as suas necessidades do marido, às vezes deixa a mulher sozinha. E Batseba, às vezes tem um pouco de você, que é você que está em locais inapropriados, usando roupas inapropriadas. Ela estava ao alcance do olhar do rei tomando banho, poderia ter se cuidado mais. Nós, às vezes, somos como Davi, então existe toda essa psicologia também na Bíblia, para que você possa se identificar com cada personagem bíblico e em cada personagem bíblico você possa trabalhar um ou mais mandamentos. Por exemplo, Davi, você vai trabalhar o mandamento de não matarás, de não adulterarás, de não cobiçarás, porque ele cobiça a mulher de Urias, ele adultera com ela, ele mata ela. Mas com ele também nós vamos aprender como que o homem tem que se arrepender e buscar Deus quando comete uma falha. Então, existe todo o ensinamento. Os personagens bíblicos estão aí por causa de processos mentais, psicológicos, neurológicos e para trazer à luz do entendimento humano os mandamentos, porque os mandamentos Deus deu eles em frases, não matarás, não roubarás, não adulterarás, mas deu ele em histórias, deu ele em problemas que foram apresentados na Bíblia, no caso do Davi, por exemplo, que trabalha vários mandamentos na vida do Davi. Você pode trabalhar na vida do Davi a preguiça, porque ele era para estar na guerra, na época que os reis vão para a guerra e não foi. Você pode trabalhar várias coisas na vida do Davi, várias coisas na vida de Adão, várias coisas na vida de Caim e de Abel. E você pode se perguntar se você em algum momento não é Caim que matou Abel e às vezes você não é Abel que foi assassinado por Caim, às vezes você não é o Adão que está querendo colocar a culpa em Deus, ou a Eva que está dando ouvidos às serpentes, a Satanás, a mentira, a conversas erradas. Então, Deus, sabendo disso tudo, ele tem essa forma de falar através da Bíblia. E às vezes os homens se confundem bem achando que a Bíblia está errada, quando na verdade a Bíblia é Deus falando com o homem na linguagem do homem, na linguagem caída do homem, para que o homem possa compreender a Deus por meio de uma história. E aqui Deus ele vai trazer uma revelação para Pedro através de um exemplo que era do cotidiano dos judeus, comer coisas imundas. Não, Deus não estava falando sobre comida aqui. E é muito bom deixar isso claro. Aqui Deus não estava falando sobre comida. Aqui Deus estava falando sobre conversão, sobre judeus e gentios. Os animais imundos eram gentios, os animais puros eram judeus, e Deus quis dizer que agora judeus e gentios são iguais diante de Deus. Por algum motivo espiritual, por algum motivo talvez energético, por algum motivo que nós não compreendemos, existia uma grande diferença entre esses povos. Mas houve uma purificação para todo aquele que se achega a Deus e crê em Jesus Cristo como seu único Salvador. Qualquer pessoa do mundo agora, negros e brancos, altos e baixos, gordos e magros, todos são iguais perante Deus, desde que obedeça a Deus, desde que crê no seu Filho. Então, na Terra só existe uma única diferença: quem tem o Espírito Santo de Deus e quem não tem, quem crê em Cristo e quem não acredita em Cristo.
como seu único e suficiente Salvador. E para os judeus foi uma surpresa, porque os judeus eles passaram a vida inteira, anos, milênio, vendo um processo de salvação ocorrendo dentro do judaísmo. Eles estranham aqui que os gentios agora tinham recebido a palavra de Deus. E Pedro teve que se explicar, e aqui no verso dele falou que ele disputava com os que eram da circuncisão. E eles perguntam se entrou em casa de circuncisos, comeu com eles, e Pedro vai contar a história da visão. E claro que dando um embasamento não só da visão, mas do Espírito Santo mandando ele. Pedro era a pessoa mais confiável da igreja, a gente pode dizer assim, era o líder da igreja nesse momento. E ele começa a igreja tinha 12 líderes, né? Pedro era um deles, um dos principais. E Pedro vai dizer sobre a visão, o Espírito Santo mandando ele ir lá, a visão que o Espírito Santo dando, as coisas se encaixando, e a principal coisa que não poderia ter acontecido se não fosse de Deus, que era a descida do Espírito Santo sobre eles. Né? E ele vai contar lá detalhadamente, e ele repete a história. É muito importante você observar que os textos bíblicos eles têm essa questão de literária de repetir histórias. Você vê que no anterior, no capítulo anterior, que é o capítulo 10, ele conta a história duas vezes da visão. Né? O escritor conta a história que Cornélio teve da visão, a visão de Pedro, e agora conta a visão de novo, com Cornélio fazendo a fala para Pedro de como o anjo apareceu. Então ele repete a história. A Bíblia tem muita estrutura de emolduramento, ou seja, colocar a história no começo e depois a história no final, ou uma palavra no começo ou no final, para destacar o texto que está no meio. E agora nós estamos vendo no capítulo 2, e a gente pergunta, pô, não precisava ele repetir isso? Precisava, porque isso é uma estrutura de linguagem que ajuda a convencer, a fixar a ideia, e essa é uma estrutura do pensamento é, judeu ali. Porque você vê que os escritos judeus, você lê Gênesis, você chega em Apocalipse, você vê que eles têm mais ou menos a estrutura de pensamento que é organizada em estrutura de linguagem, que é organizada em estrutura de escrita. Por isso que quando você lê alguns livros apócrifos, você percebe logo que é diferente dos livros aqui. Que é um dos critérios, por exemplo, que usaram para desclassificar alguns livros como não sagrados. Né? Você vê alguns livros, eles têm uma história bonita e que é útil como livro de história, mas não podemos entender como livro sagrado porque eles têm uma estrutura de linguagem diferenciada, ou seja, não tem como dizer que foram os judeus que escreveram determinados livros em uma linguagem que não obedece a essa estrutura de linguagem de pensamento. Na mente dos judeus, as coisas são organizadas assim. Parece uma espécie de toque, uma espécie de necessidade de repetição, até porque isso era apto em os judeus. Rituais, repetição, isso gera processos mentais. Então aqui está as histórias sendo repetidas e Pedro justificando. E contou-nos como viram em pé um anjo, ele vai falando no verso 13, comecei a falar. Verso 15: Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, então, para que pudesse resistir a Deus? Veja, ele está dizendo assim, que o principal é o Espírito Santo. E se o principal foi dado aos gentios, como é que ele podia recusar as coisas mínimas, que era o batismo, né? Porque o Espírito Santo é mais importante do que o batismo. Aí ele mostrou que o batismo é por causa do Espírito Santo, por processo de crença. O batismo ele é um ritual, ele é uma confissão pública de um ato que acontece no seu interior. Então, quando você batiza e você está confessando que você morreu para o mundo, que você aceita Jesus como seu suficiente Salvador, isso é um ritual necessário, mas não é essencial. Tanto que provavelmente o ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo.
Pode ser que ele tenha sido alguém que foi batizado, que se afastou da fé e que voltou a crer, mas acredito eu que ele nem era batizado. Então, mostrando que a fé e o Espírito Santo são coisas mais importantes. E provando aqui que os rituais judaicos são desnecessários, porque esse homem não era circuncidado, provavelmente não. Pode até ser que sim, mas provavelmente não era circuncidado. Ele não tinha certos ritos judaicos, até porque ele não tinha conhecimento, ele tinha um pouco do conhecimento judaico, não era muito, mas é o que eles chamam às vezes de Binei Noa, Binei Noa, ele segue aquelas leis noéticas, mas ele não era judeu. Então, se esse homem não, ele tem a mesma porção que os judeus têm. Então, aqui é provado na Bíblia que os rituais judaicos não são necessários para a salvação. É errado um judeu manter um ritual que ele tinha? Não, ele quer usar a kippá, ele usa. A kippá não condena nem salva ninguém. As roupas que os judeus usam nem condena nem salva ninguém. A forma de ler, a Torá, as festas judaicas não vai condenar nem matar ninguém. Agora, se a pessoa crê que aquilo é o processo por que ele consegue salvação, se um judeu, por exemplo, convertido, passar a sacrificar animais para perdoar o seu pecado, aí isso já passa a ser idolatria para ele, porque não é mais necessário. Tem rituais que não são mais necessários, mas lembre que aqui fica provado que o Espírito Santo que desceu sobre um gentil, desceu sobre um judeu com todo o histórico do judaísmo, circuncidado ao 8º dia, aos 13, 12, 13 anos assume o compromisso com Deus, tem uma vida diante de Deus, para Deus tanto faz um rabino que se converteu e um mocinho da favela que era traficante, que a moça que se prostituía, a garota do job, é, o pecador, o assassino que se converteu para Deus é a mesma coisa. O Espírito Santo que desce sobre um judeu convertido, desce sobre uma garota do job convertida, desce sobre um traficante convertido, desce sobre uma pessoa assassina, um político corrupto convertido, sobre qualquer pessoa, porque o Espírito Santo é que é o importante. Aqui fica entendido que o importante não é o ritual, é a fé e o Espírito Santo habitando dentro da pessoa. E eles ficam felizes, né? Porque ele diz até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida, ou seja, até os gentios. Aqui os gentios eram considerados mesmo que com diferenças. É tão interessante isso que quando uma filha de um judeu casava com um não judeu, às vezes eles faziam um tipo ali, uma espécie de ritual fúnebre, de luto, como se ela tivesse morrido para a família. Era destratada, né? E isso era diferente mesmo, porque Deus mandava não casar. Até hoje Deus manda isso. Deus diz que comunhão tem a luz com as trevas. Então você que tem o Espírito Santo de Deus, você não pode casar ou ter grande amizade. Não, você pode conversar, você pode ser gentil, você tem que ser um bom vizinho, um bom colega de trabalho. Mas a intimidade só pode acontecer entre as pessoas de mesmo espírito. E os que foram dispersos pela perseguição, aqui já começa outra fase, por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles estavam ainda, né? Houve uma certa resistência, alguns por não conhecer, outros por não entender, e entre eles alguns homens cípricos e sirenos, e eles se convertem. E chegou a fama dessas coisas ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia, né? Qual chegou e viu a graça de Deus e se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso para buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Agora aqui Barnabé e vai para Tarso. Paulo era de lá, Saulo é o apóstolo Paulo, e passar um ano ali ensinando os discípulos. E o verso 16 diz: sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui eles chamavam os cristãos de pessoas do caminho, né? E tinham os seus nomes, mas aqui eles começam
caracterizar os cristãos e os cristãos começam a aprender mais. Foi muito importante esse processo que se deu do judaísmo para a formação do cristianismo. Por quê? Porque existia no judaísmo toda uma metodologia de estudo, de ensino, de aprendizado da palavra de Deus, do Velho Testamento. Então, é claro que os cristãos vão absorver alguns rituais, vão absorver algumas crenças, vão absorver a maneira de ler a Bíblia e de estudar, e isso impactou até os dias de hoje, e foi positivo para nós. Eles tinham uma cultura milenar, né? Uma tradição milenar, eles tinham uma teologia formada, eles tinham escolas que ensinavam pessoas a ler, a escrever, a estudar a palavra de Deus, a decorar. Então, os judeus sendo convertidos primeiro e, com certeza, assumindo determinadas funções eclesiásticas, vai impactar de forma positiva. Claro que também tem um impacto negativo, que é essa resistência inicial com a convenção dos gentios. Mas isso é um processo que se dá em toda a religião. Quando você chega e tem uma igreja que ela tem uma metodologia, se converte alguém, por exemplo, que é advogado e ele vai pastorear uma igreja, a pregação dele é uma pregação que é usado alguns métodos que ele usa ali nas técnicas de oratória que beneficia, né? Tem vários processos que assim em todas as culturas, por exemplo, a filosofia ela nasce de pessoas que já tinham o hábito de debater, uma intenção de ganhar o debate ali, e isso de certa forma ajuda no processo, mas atrapalha também. Então, todas as culturas têm esse processo quando há uma mudança, uma conversão, você traz coisas do seu passado que agrega e outras que você precisa deixar. É muito comum católicos, quando se convertem à igreja evangélica, dependendo da igreja evangélica que tem a primazia ali numa região, o comportamento dos cristãos ali são mais com tendência para o pentecostalismo, para a animosidade, outros com mais tendência para o estudo da palavra de Deus. É muito comum essas coisas. Então, é, assim como aconteceu na filosofia, os sofistas tiveram sua contribuição, apesar de que ter a parte negativa para a formação da filosofia, você tem em várias culturas isso acontecendo, então nós temos essa coisa boa dos judeus, dessa metodologia. O que traz, às vezes, um problema, que lá na frente vai trazer outras coisas, é o questionamento do cristianismo, é os rituais em excesso, uma espécie de toque espiritual, de rituais, essa crença em rituais, a igreja vai sofrer isso. Mas esse sincretismo, esse choque, essa mistura do judaísmo com os gentios, na crença de Jesus, você vai tendo esse processo, vai se formando, e agora está chegando o apóstolo Paulo, que vai consolidar a teologia bíblica ali inicial, porque Paulo vai trazer para a teologia bíblica um conhecimento que não está estruturado aqui, por exemplo, nos primeiros capítulos de Atos, e você não vai ver isso estruturado em Atos. Os problemas vão surgindo e é aquilo que Deus vai fazendo. Assim como através da história de Davi, Deus usou a vida de Davi para falar dos mandamentos, agora Deus vai fazer com que pessoas instruídas do judaísmo, como Paulo, que estudou muitos anos, vai tendo um entendimento pelo Espírito Santo do que é o nascer de novo, do que é o cristianismo que está surgindo. Como eu discuti outro dia num grupo de debate, que a pessoa falando que o judaísmo, Jesus era judeu e ele não criou o cristianismo. Você veja que é uma falta de raciocínio lógico muito fraca, porque o judaísmo é um casulo da onde sai uma borboleta ali, que é o cristianismo. Ou seja, uma coisa é a outra. O cristianismo, o judaísmo é o cristianismo latente, ainda em fase de formação. E o cristianismo é o judaísmo que desabrochou. Então, era preciso esses processos. Né? Não que estamos dizendo que era preciso. Deus pode fazer em segundos pelo seu espírito, mas Deus quis que fosse assim para que tivesse um impacto histórico, tivesse toda uma cultura por trás, tivesse os fortalecimentos, porque o povo judeu está se espalhando pelo mundo e a cultura do judaico, os princípios judaicos e o Deus judeu.
Nesse período vai surgir muitas coisas, né, esse choque cultural, você vai nesse período, se eu não me engano, é quando o judaísmo percebe que houve essa pressão do cristianismo e eles tornam aquele conhecimento que era conhecimento verbal, oral, eles começam agora a querer escrever com medo de ser perdido, e eles vêm aí os escritos antigos. Surge, alguns anos depois, a questão dos livros judaicos, a gente está falando do judaísmo ortodoxo, que permaneceu afastado do cristianismo, que é o Zohar e a Kabbalah e essas coisas que, ao meu ver, é totalmente contra a palavra de Deus. Então, o cristianismo está mudando o mundo. Aquela pedra que Daniel viu bater na estátua, esmagar, esmiuçar, agora bateu na terra e agora o cristianismo vai mudar o mundo. Tanto que o mundo ficou dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo, não é à toa. O cristianismo, com essa fusão do judaísmo, vai surgir outras religiões, como o islamismo e outras coisas, mas sempre com a diferença teológica. E eu gosto de dizer a frase famosa que a Bíblia diz que ainda que um anjo desse pregue um evangelho diferente desse, seja anátema, seja maldito. Porque esse é o evangelho verdadeiro, o evangelho que não precisa de rituais. E rituais são importantes. É importante que você possa orar várias vezes por dia, é importante que você mantenha uma estrutura bonita de oração também, porque Deus é belo. A própria criação do tabernáculo que mostra que Deus botou amêndoas, Deus botou coisas, Deus fez formatos, querubins. Então, existe uma ordem, uma beleza artística e ela tem que ser transferida para a sua oração. Sua oração tem que ter um começo, meio e fim, tem que ter salmos, tem que ter inário, tem que ter louvores, tem que ter coisas. Esses ritos são importantes, mas não é neles que está colocada a nossa fé. Nossa fé está colocada em um arrependimento sincero. Um arrependimento sincero em que uma oração simples voltada para um Deus genuíno é capaz de mudar toda uma história, feita em o nome de Jesus. Agora, você não precisa de carneiro, você não precisa de bode, você não precisa do dia do perdão, o Yom Kippur, que os judeus têm uma vez no ano. Não, o dia do perdão é hoje. O dia do perdão é agora, você pode se arrepender agora. Como quando você está ouvindo esse áudio, se ajoelhar e dizer: Deus, eu pequei, eu sou um pecador. Em o nome de Jesus, o teu filho, Yeshua Mashiach, me perdoa e você vai ser perdoado, porque o levantar das suas mãos, como diz, eu acho que o Salmo 142, é como o sacrifício da tarde. Uma oração simples, agora ela assumiu a autoridade de um sacrifício feito no templo pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Sua oração agora é importante em Cristo Jesus, endereçada a Deus e pode mudar a sua vida. Não existe mais judeus nem gregos, africanos nem europeus. Para Deus isso aí é brancos e negros. Para Deus não existe isso. Quem mais combateu as diferenças sociais, quem mais combateu os preconceitos raciais foi o cristianismo. Porque as pessoas entravam em choque, um europeu loiro do olho azul via alguém de pele negra e achava que era inferior. Por isso escravizaram as pessoas, falta de entendimento. Mas quando o verdadeiro cristianismo, eu não estou dizendo qualquer cristianismo, então, porque eles eram cristãos, os europeus, mas quando o verdadeiro cristianismo ele entra no coração do homem, o homem não consegue ver diferenças, a não ser naquele que serve a Deus e que não serve. Quem tem o Espírito Santo de Deus e quem não tem, quem é filho de Deus e quem não é. Essa é a única diferença. Então, o negro pode ser a pessoa mais importante de um povoado que tem só brancos, loiros de olhos azuis, porque esse negro ele pode carregar nele o Espírito Santo de Deus. O índio, o branco, o asiático, a gente não tem essa diferença, né? Eu lembro que quando eu era criança, onde eu comecei a ver primeiro, no interior do Nordeste, onde as pessoas, a maioria eram brancas, eu comecei a ver primeiros casamentos de mulheres loiras com negros foi nas igrejas evangélicas. Isso já é uma grande mensagem para o mundo, porque uma mulher loira, ela entende que ela não é em nada melhor do que uma pessoa negra. E o negro também não se sente inferior nem superior a uma pessoa branca, o índio, o branco, o azul, o alto, o baixo, o gordo e o magro, porque isso não tem valores para Deus. A teologia cristã, ela iguala todos os povos. E só existe uma separação. Existe diferença no cristianismo? Existe. O cristianismo ele é proselitista e é exclusivista.
Ele não acredita que tem gente que diz, toda religião leva a Deus. Não, o cristão não acredita assim. Apenas o cristianismo genuíno leva a Deus, que é a fé em Cristo, por meio de Deus, do seu Espírito Santo, da sua palavra. A fé vem por acreditar e acreditar por meio da palavra de Deus. Nós acreditamos assim. Nós não acreditamos que todas as religiões levam a Deus, nós não acreditamos que todos os deuses são a mesma coisa, não. Você se comporta como o Deus que você acredita. Então, os comportamentos das pessoas são diferentes, então não é o mesmo Deus. Então, Deus não apoia a idolatria, Deus não apoia a prostituição, Deus não apoia roubo. Então, estamos dizendo que nas igrejas que se dizem cristã verdadeira não tem essas coisas, mas elas têm que ser combatidas, elas têm que ser amenizadas, elas têm que ser corrigidas. Porque o verdadeiro cristianismo, ele não faz acepção de pessoas, a não ser uma, que é quem serve a Deus e quem não serve. Agora, a nossa pátria tem liberdade de expressão. O Brasil, e você pode ser de qualquer religião. Nós temos que respeitar isso, e isso é bom, porque aumenta o nosso campo de evangelização. Mas todo cristão é proselitista, ele tenta convencer, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, da verdade do cristianismo. Nós queremos que todas as pessoas do mundo se tornem cristãs. Nós queremos que todas as pessoas do mundo se tornem cristãs. Nós queremos que todas as pessoas do mundo venham para a nossa fé, porque nós entendemos que esse é um único e verdadeiro caminho que leva ao Deus. Aí, é o cristianismo? É a fé cristã, é a fé em Cristo. Aí tem gente que diz, eu não tenho religião, eu tenho um Cristo. Mas isso é uma religião. O que é uma religião? Um grupo de pessoas com um conjunto de regras e de fé que servem a um determinado Deus. Então isso é uma religião. É besteira dizer isso. Eu não tenho religião nenhuma, eu tenho sigo a Cristo. É mentira. Isso é uma, uma forma errada de pensar. Isso é uma ideia errada, porque é um pensamento contraditório. Você tem toda a estrutura de uma religião e diz que não tem religião. Não, a religião verdadeira é a fé em Cristo por meio da sua palavra, com os escritos antigos e os novos, trazendo à luz pelo Espírito Santo de Deus, quando a fé nasce no seu coração. E agora você pode receber essa fé, porque Deus não faz exceção de você, não existe diferença entre você. Você pode não ser a pessoa que se acha feia, você pode ser a pessoa que se acha triste, você pode ter um problema psicológico grave, você pode ser uma pessoa rejeitada, você pode ser uma pessoa que já cometeu tantos erros na vida que você sente vergonha. Certa vez eu conheci um rapaz que ele disse que cometeu tantos erros na vida que nem a família dele queria saber dele. E ele morava longe, já estava na 19ª esposa, morou com 19, 18 mulheres, já estava com a 19ª, era a número 19. A vida dele era uma bagunça, e ele começou a conversar comigo, e eu comecei a evangelizar ele, e ele foi para a igreja, largou a vida errada e foi servir a Deus. E é outro lugar que nós temos isso, nós não ligamos para o passado da pessoa. Claro que o passado influencia, uma pessoa chega na igreja, ela era um assassino. Então, claro que as pessoas vão passar um tempo ali observando ela. Mas é o único lugar que a gente realmente não liga para o passado da pessoa. Porque a gente aprende o seguinte, que o passado não importa se a pessoa quis mudar de vida. Nós acreditamos que as pessoas podem mudar. Quando a gente vê algum traficante na igreja, a gente fica feliz. Quando a gente vê uma garota do job na igreja, uma moça que se prostitui, a gente fica feliz. Quando a gente vê um alcoólatra na igreja, a gente fica feliz, a gente quer trazer esse povo para a igreja. E as pessoas depois julgam, dizem, só isso aí já o passado dele é sujo. Mas passado ficou no passado. A vida nova em Cristo é que importa. E essa pessoa que era o Job, essa pessoa que era o assassino, essa pessoa que era traficante, essa pessoa que não valia nada para a sociedade, agora é uma das pessoas mais importantes do universo, porque é filho e filha de Deus. E você pode se tornar filho e filha de Deus. Deixa o teu passado e vem para Cristo, porque esse Cristo que deu o Espírito Santo para Cornélio, tornando Cornélio igual a um judeu, e o judeu igual a um Cornélio, porque não existe diferença. Esse Espírito Santo pode tornar você igual a esse Cornélio, igual a esse judeu. Teus pecados Deus não vai se lembrar mais. É assim que Deus faz. Quando Deus perdoa, ele pega a mulher que era do Job, e para Deus não existe mais a mulher do Job. Para Deus existe uma moça virgem. O perdão de Deus é assim. Ele não fica, não, eu vou te perdoar, mas eu vou ficar com. Não. Deus diz, eu vou te perdoar, e agora você não é mais a garota do Job, você é uma moça virgem. Você não é mais um assassino, você é um homem pacato que nunca matou ninguém. Você não é um traficante, você é um rapaz puro que nunca usou drogas.
O perdão de Deus, ele é transformador, porque ele apaga o passado negativo e ele reconstrói uma nova vida. Você é alguém novo, que nunca errou na vida. Se você quiser o perdão de Deus, nascido da água e do Espírito Santo de Deus, e aqui o Espírito Santo de Deus desce sobre esse homem e transforma a vida dele. Hoje é dia de transformação para você, hoje essa palavra te encontrou e hoje você será uma nova pessoa.